os emissários na mídia do regime vêm dizendo. Eles têm essa campanha de deslegitimar o esforço aqui dos Estados Unidos em apoio à restauração da democracia no Brasil. Eles querem te convencer de que essa é uma luta perdida e de que os Estados Unidos não conseguirão fazer absolutamente nada para mudar esse fato. E tem trouxa na direita acreditando nisso. Mais ainda, eles noticiam como se o governo Trump tivesse posições dúbias e tivesse mudando de opinião sobre o que está ocorrendo no Brasil. Uma dessas peças de propaganda, por exemplo, é a notícia de que os Estados Unidos teriam voltado atrás e concedido um visto para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e para o ministro da Saúde também, o Lewandowski que deve acompanhar a delegação brasileira na ONU. Lewandowski, que eu avisei que tinha tido seu visto cancelado. E aí, quando as pessoas se deparam com reportagens como essa do Estadão, Estados Unidos concedem visto para ministro da Justiça de Lula ir à ONU. Elas acham que o Trump recuou e que agora o Lewandowski está livre das sanções aplicadas a ele. Mas eu vou dar uma dica aqui no ar. Uma dica. Um bom critério para você saber se algo é verdade ou não é veja o que discutem na Globo News. Se o Valdo Cruz diz que uma coisa é verdadeira, imensas chances destas coisas serem falsas. Não só porque ele é um péssimo jornalista, não só por isso, não só porque ele é mau caráter, não, mas é porque ele é burro mesmo. Vamos ver o que essa besta quadrada fala especificamente sobre esse assunto. Para autoridades que vão participar da Assembleia Geral da ONU, né? E não é nenhuma benesse, não. Tem que seguir essa regra internacional. Vejo isso mais como uma picuinha, né? O Alexandre Padilha, que teve seu visto revogado, o Lewandowski também teve seu visto revogado e agora concederam novamente. Acho que os Estados Unidos estão ali titubeando em relação ao Brasil, se aplica uma sanção comercial nova. Acho que neste momento isso não está ali no cardápio, está muito mais voltado para o Supremo Tribunal Federal, mirando ali os ministros que voltaram, seguiram o voto do Alexandre de Moraes, né, para condenar Bolsonaro, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, e eles ali dentro do Supremo têm dito, olha, eu não estou nem aí para isso, como disse hoje o ministro Alexandre Padilha sobre ganhar ou não ganhar o visto. Eles não vão mudar nada do voto deles, do comportamento que eles têm ali durante os julgamentos por conta dessa pressão dos Estados Unidos. Isso não vai funcionar. O Paulo Figueiredo diz o seguinte, os Estados Unidos não vão parar. E aqui vai continuar do jeito que está, então vai fazer o quê? Vai chegar um momento que eles vão querer? Vão mandar uma equipe de elite do exército americano, os Mariners aqui, para vir e sequestrar os ministros do Supremo? Eu acho que eles vão acabar caindo no ridículo se continuarem nessa toada, André. Em primeiro lugar, seu animal, não existem os Mariners, existem os Marines. Não existe Mariner. Mariner deve ser marca de barco. Existem os Marines, que não são uma força de elite americana, mas uma força regular militar americana. Os que têm, por sua vez, dentro deles, os First Recon e várias outras forças de elite. Mas os Marines, não Mariners, não são força de elite americana. Mas como eu disse, você quer pegar alguma coisa e saber se ela é verdadeira, pega o que o Valdo Cruz fala e inverte. Valdo, deixa eu te contar um pouco de... Vamos voltar um pouco na história. Para desmistificar essa cabecinha oquinha. Em 1947, os Estados Unidos e as Nações Unidas eles assinaram um acordo para que a sede das Nações Unidas fosse em solo americano. Hoje, especificamente, funciona lá em Nova York, a sede da ONU. Eu já estive lá. Como a sede da ONU está dentro dos Estados Unidos, quando o acordo foi feito, eles pactuaram certas garantias necessárias ao funcionamento da organização, que tem que ter todos os países. E a seção 11 do acordo, por exemplo, estabelece que as autoridades dos Estados Unidos não devem impor impedimentos ao trânsito de quem vai e volta do distrito sede, representantes, funcionários, especialistas em missão, imprensa acreditada, ONGs reconhecidas e outros convidados oficiais. A seção 12, por sua vez, diz que todas as previsões da seção 11 serão aplicadas a despeito das relações existentes entre o governo da pessoa envolvida e o governo dos Estados Unidos. Aí você vai para a seção 13, eu sei que você gosta desse número, que diz que as leis de entrada de estrangeiros não podem ser aplicadas de modo a interferir nos privilégios da seção 11. Ou seja, Valdinho, a única razão pela qual o Lewandowski e Padilha, quem quer que seja,
receberam permissão para virem aos Estados Unidos para o evento da ONU foram porque, provavelmente, eles foram convidados para um evento da ONU, fazendo parte da comitiva. E os Estados Unidos têm um tratado nesse sentido. Nada mais do que isso. Por isso que os jornalistas têm me perguntado, Paulo, vai haver restrição ao visto deles à ONU? E eu sempre disse, não, eles virão ao evento da ONU normalmente. Agora, isso significa que os americanos recuaram e que o Lewandowski está livre para fazer o que ele quer em solo americano? Não. Vejam, o visto que os Estados Unidos concedem nesse caso, geralmente é um visto chamado de C2. Esse visto, você não precisa ser especialista em imigração, procure a Imigrex, link na descrição que a gente explica para você sobre esse assunto. Mas esse visto, C2, tem várias limitações, inclusive do itinerário dentro do país, e no caso dos eventos da ONU, a movimentação, às vezes, é restrita a Nova York. Na prática, isso significaria, caso a restrição fosse aplicada, que a única coisa que o Lewandowski poderia fazer nos Estados Unidos, restrito a essa viagem, é ficar dentro dos limites da cidade de Nova York pela duração do evento das Nações Unidas. Nada mais. Ele não pode nem ir lá para Hoboken, do outro lado do rio, Hudson, para apreciar e tirar uma foto do skyline de Nova York. Então, não. Lewandowski, ou quem quer que seja, não recuperaram os seus vistos. Eles só receberam autorização temporária, baseada num acordo de 1947, entre os Estados Unidos e a ONU, para que se estabeleça no país sede aqui. E se quiserem provar que eu estou errado, é muito simples. Lewandowski, tente voltar aos Estados Unidos depois disso. Tente voltar aos Estados Unidos, volte para cá, depois volte aos Estados Unidos, diga que vai à Disney. Vai lá. Se o Trump está titubeando e você está com seu visto de volta, prova que vocês têm uma oportunidade incrível de mostrar que o Paulo Figueiredo está errado. E se os Estados Unidos estão titubeando? Veremos. Nos próximos dias vocês vão ver. Eu digo a vocês que o governo Trump não recuou e não está recuando nem 1 milímetro em relação ao Brasil. Segundo o Valdo Cruz, estão titubeando. Como é que estão titubeando? Os Estados Unidos estão titubeando com o secretário de Estado anunciando que novas medidas vão ser tomadas contra o regime brasileiro nessa semana ou na próxima? Os Estados Unidos estão titubeando com o Darren Beattie, o subsecretário, reafirmando que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos? Estão titubeando com a Caroline Leavitt, a porta-voz do Trump, compartilhando uma matéria que diz que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário? Titubeando com Christopher Landau, dizendo que enquanto o pseudo-juiz Alexandre de Moraes permanecer no poder, não há solução para a crise entre os Estados Unidos e o Brasil? Ora, quem fala isso está em processo de enganação ou está enganado. É aquela fase do luto, a negação sobre a qual já falei aqui no Paulo Figueiredo Show. Mas, por sorte, os delírios daquela cabecinha do Valdinho não mudam o cenário real e as coisas que estão para acontecer. E eu já, dessa altura do campeonato, eu não deveria estar disputando com jornalistinha da Globo News a discussão do que vai ou não acontecer. Tudo que os caras falaram que não ia acontecer, aconteceu, e tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. E eu convido a vocês para uma reflexão. Vocês de casa podem fazer uma reflexão. Vejam os dois eventos que ocorreram hoje envolvendo justamente o Christopher Landau, o 02, o vice-secretário de Estado americano. Primeiro, ele comentou num post do Jason Miller que era denunciando o caso da Flávia Magalhães, uma americana que teve, já tratamos aqui no Paulo Figueiredo Show do caso dela, que teve um mandado de prisão expedido contra ela por críticas postadas no X a partir do território americano. Respondendo o post do Jason Miller, o Landau escreveu o seguinte, depois a embaixada americana acho que replicou, né? Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado... Cadê a trilha sonora, Bruno? Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Pô, Christopher Landau, tá ouvindo o funkão do descontrole? É muito gostoso quando as coisas saem do Paulo Figueiredo Show e vão parar no Departamento de Estado.
Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, antes que destrua completamente a relação que nossos dois grandes países disputam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos sancionado intensifique ainda mais o seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda flagrantemente política. Os Estados Unidos não permitirão que o ministro Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. O vice-secretário de Estado está dizendo, primeiro, que Moraes é descontrolado, segundo, que a relação dos Estados Unidos com o Brasil está para ser completamente destruída e que eles não vão aceitar isso. Não vão aceitar a censura de pessoas no território americano, que foi o caso da Flávia, como foi o caso do Alan dos Santos, como foi o caso do Constantino, como foi o meu caso, como foi o caso da Ludmilla, como foi o caso do Monark, num determinado momento. Eu não sei vocês, mas vocês acham que essa fala é titubeante? O Valdo Cruz tem razão? Bom, beleza, vai que você tem um QI mais ou menos 52, leu o que escreveu Christopher Landau e ainda assim acha que os Estados Unidos vão recuar e retirar a pressão. Tudo bem. Para não deixar dúvida, ele resolveu ser mais claro. Ontem nós trouxemos aqui a reportagem da Mônica Bergamo, que traz a notícia de que os ministros do STF estão dizendo que o Trump vai levar o Bolsonaro à papuda caso aumente as sanções contra eles. Algo que nós dissemos que é uma atitude de terrorista. Hoje, com a notícia do câncer do presidente Bolsonaro, isso se torna ainda mais grave. Eis que Christopher Landau vai ao post da Folha, que obviamente ele recebeu, e no X ele escreve o seguinte no post da matéria: se essa reportagem for precisa, ela apenas confirma que todo o processo judicial em andamento no Brasil é uma farsa política. Pô, tem como, Celso Villard, tem como procurar o Christopher Landau, dar uma conversada com ele? Esse termo é bom, farsa política. Eu não sei onde eu ouvi isso antes. Eu acho que eu já ouvi esse termo farsa sendo repetido em algum lugar. Só não vi pela defesa do presidente. Mas eu acho que o Christopher Landau anda com boas pessoas, tem boas influências. Anda com ele também um pouco. Ele continua. Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu com base na reação de uma terceira parte à sua decisão. Algo que deveria ser óbvio. Como o presidente Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão de forma adequada a esta caça às bruxas política e não serão intimidados por ameaças judiciais. Presta atenção na parte. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essas caças bruxas políticas. Caças bruxas políticas. Outro termo que eu não sei onde é que vocês ouviram antes, mas é bom, né? É bom quando alguém fala. Caças bruxas política. Farsa. Não tem aqui enorme respeito, não tem enorme admiração, não tem. Farsa, caças bruxas política, e nós não seremos intimidados por ameaças judiciais. E aí eu pergunto a vocês no chat. Olha, você pode até dizer que a defesa do presidente Bolsonaro está titubeando. Mas os Estados Unidos estão titubeando? Me respondam no chat. Isso parece um país que está titubeando? Não tem ninguém reconsiderando, filho. Não tem ninguém pedindo para diminuir a pressão. Não tem ninguém tendo sanções retiradas. Como eu sempre digo, vocês, Valdinho, servos e lacaios do regime, não estão acostumados a lidar com um oponente como Donald Trump. Quando Trump entra na briga, ou ele vence, ou ele vence. Não existe opção além disso. E a minha mensagem para os negacionistas é a seguinte: aguardem. Nessa semana, talvez, ou na próxima, segundo Marco Rubio diz, algumas pessoas vão tomar um bom choque de realidade. Chegou hoje a informação, bota aqui para mim. Chega hoje a informação de que Gilmar Mendes estaria, e está rolando na boca miúda, Gilmar Mendes estaria quase que indo de porta a porta na Câmara dos Deputados para ameaçar os deputados e para impedir que a anistia seja aprovada.
está correndo na boca miúda? Quem está segurando o país como refém? A anistia daria ao Brasil a possibilidade da retomada das relações normais com os Estados Unidos, inclusive enorme possibilidade de redução das tarifas. E quem está impedindo que isso aconteça? Gilmar Mendes. Quem está trabalhando contra o Brasil? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro ou Gilmar Mendes? Claro que a Flávia Oliveira, ou esse outro aí, que me disseram que é o Trautmann, mas eu não sei quem é, porque o Trautmann, inclusive, foi ministro do Lula, né? Faz sentido que puxe o saco do Lula. Mas quem está trabalhando contra o Brasil? Quem está trabalhando contra o Brasil é Gilmar Mendes. Inclusive, eu digo a vocês aqui no ar, do meu lado, eu não sanciono ninguém. Quem sanciona é a decisão do governo dos Estados Unidos ou não. Do meu lado, eu me sinto com a consciência tranquila, eu lavo as minhas mãos a respeito do Gilmar Mendes. Demos toda a oportunidade possível para ele se arrepender e pensar nos seus pecados no cantinho da disciplina. Como não pensou, como não se arrependeu, eu acho que ele é um ótimo candidato para que venha o juízo. No que depender do Paulo Figueiredo, não há mais nenhuma tentativa de diálogo com Gilmar Mendes. Da minha parte, lavo as minhas mãos. Lavo as minhas mãos. Não há uma rede de televisão que represente minimamente a visão de metade da população, metade ou mais da população. O que houve durante um tempo, era uma emissora que tinha pluralidade. Ela tinha pessoas de esquerda e pessoas de direita, uma redação absolutamente de esquerda, mas dava espaço para o comentário político de direita. Quem era essa emissora? Era a Jovem Pan. E por isso ela se tornou rapidamente líder de audiência e começou a desbancar a Globo News. Eis que veio a perseguição do regime. E quando vem a perseguição do regime, qual foi a alternativa que a Jovem Pan adotou? Ela enfrentou o regime? Não. Ela adotou o modelo Valdemar, o modelo advogados do Bolsonaro. Ela tratou o Supremo Tribunal Federal com enorme respeito. Em vez de bancar e entrar em guerra contra o Supremo Tribunal Federal e lutar por uma guerra honrada, entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu abaixar a cabeça, escolheu a desonra e acabou tendo a guerra. Essa frase é a frase do Winston Churchill ao Neville Chamberlain e aos líderes europeus que achavam que dava para apaziguar em relação ao Hitler. E realmente a Jovem Pan escolheu a desonra e teve a guerra. Diz o Fábio Serapião ao Metrópolis. MPF pede cancelamento de concessões da Jovem Pan por desinformação. Diz assim, o Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira, 15/9, a condenação da Rádio Jovem Pan por suposta participação em uma campanha de desinformação que colocou em risco o regime democrático brasileiro. No documento, o órgão afirma um momento propício, dada a recente condenação do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista. O pedido foi feito nas alegações finais de uma ação civil pública contra a emissora. Dentre os requerimentos estão o cancelamento das outorgas públicas da rádio e o pagamento de 13,4 milhões a título de danos morais coletivos. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal na Justiça em 2023, justamente quando eu e outros comentaristas saímos da emissora. Eu acabei pedindo demissão, os outros foram demitidos. Por entender que a rádio teria cometido abusos graves ao longo de 2022 por supostamente desinformar seus milhões de ouvintes sobre o regime democrático brasileiro. Super democrático, o regime que caça concessões de televisão. Em nota, a Jovem Pan disse que não comenta as ações, aquela notinha da Jovem Pan que reitera o compromisso com a democracia, uma notinha Clube Militar. E é um negócio meio sádico também, de quem parece gostar de apanhar, né? Parece até os advogados do presidente Bolsonaro, os caras movem uma ação ilegal por um crime inexistente, pedem o fechamento da sua emissora e eles vêm com essa notinha que tem lá, mantemos a confiança no judiciário. Tudo bem que quem assina a nota é o Cacai, que já foi meu advogado, um grande advogado, mas é um militante de esquerda. Por isso, mantenha a confiança no judiciário.
Um ponto interessante que o meu amigo Cláudio Dantas chamou a atenção é que o Ministério Público Federal nessa peça me citou 72 vezes. Eu falo que ninguém tira o Paulo Figueiredo da boca. Ninguém tira o Paulo Figueiredo da boca. E os caras do Ministério Público 72 vezes com o Paulo Figueiredo na boca. Uma coisa impressionante. 72 vezes. Disseram que eu tive um papel de destaque nas ilicitudes praticadas pela Jovem Pan. Jornalismo, crime de jornalismo. Isso aqui a gente nos Estados Unidos chama de cautionary tale. Cautionary tale é uma história, uma história que serve como aviso. E esse é o fim. Qual o aviso? O aviso é que esse é o fim de todos que acreditam em apaziguamento com o regime comandado pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Isso serve para a defesa do presidente Bolsonaro, que desrespeita a condenação do cliente deles. Serve para Valdemar da Costa Neto, que diz que as decisões do Supremo têm que ser cumpridas mesmo sendo ilegais. Servem para quem nos bastidores trabalha por uma anistia light, acreditando em acordo com o STF. Serve como aviso para todos nós. E é por isso que eu repito, é uma questão de sobrevivência. A guerra é total e nenhum passo será dado para trás. Eu não acredito em apaziguamento com tiranos, eu não acredito em negociação com terrorista, eu não acredito que você possa discutir com um tigre enquanto a sua cabeça está dentro da boca dele. Por isso que eu sei que o que menos importa é a chapa presidencial de 2026. Vai chegar o momento de se discutir isso e não vai ser com Ciro Nogueira de vice de Tarcísio. Mas a prioridade agora é outra. Até porque, como eu falei ontem, do jeito que o Brasil está, não importa se nós vamos ou não eleger um candidato de direita. Enquanto o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, continuar mandando em tudo e em todos, isso será irrelevante. Enquanto Alexandre de Moraes, enquanto nós tivermos uma TV sob risco de cassação, porque noticiou algo contrário ao regime, enquanto a Globo News comete os absurdos como que eu coloquei aqui no ar, e isso não dá em nada, a eleição é irrelevante. Então, do meu lado, meus amigos, vocês podem ter certeza, não vou retroceder 1 milímetro, custe o que custar. E se eu ficar sozinho, vou ficar sozinho.